fazer um vaso novo. Vai mostrar pra todos os seus inimigos que Ele sempre esteve contigo. E todos irão te olhar e vão dizer: como é que isso pode acontecer? Ele estava caído, derrotado, hoje está de pé, fortificado. E você vai cantar do outro lado, e você vai cantar do outro lado, e você vai cantar do outro lado, o hino da vitória. Só o Senhor é Deus, só Deus é o Senhor. E se Ele te prometeu, se considere muito mais que vencedor. Só o Senhor é Deus, só Deus é o Senhor. E se Ele te prometeu, se considere muito mais que vencedor. Mas se Deus mudou a minha vida, também vai mudar a tua história. Deus não deu seu único filho pra morrer por nós em uma outrora. Ele derramou seu sangue carmesim por você e também por mim. Você não nasceu para sofrer. Hoje, oh meu Deus, vai te fazer feliz, vai te arrancar do fundo do poço, te erguer, te fazer um vaso novo. Vai mostrar pra todos os seus inimigos que Ele sempre esteve contigo. E todos irão te olhar e vão dizer: como é que isso pode acontecer? Ele estava caído, derrotado, hoje está de pé, fortificado. E você vai cantar do outro lado, e você vai cantar do outro lado, e você vai cantar do outro lado, o hino da vitória. Só o Senhor é Deus, só Deus é o Senhor. E se Ele te prometeu, se considere muito mais que vencedor. Só o Senhor é Deus, só Deus é o Senhor. E se Ele te prometeu, se considere muito mais que vencedor. Só o Senhor é Deus, oh Deus é o Senhor. Você Boa noite, irmãos. A paz do Senhor Jesus a todos. A paz do Senhor à comunidade Família em Cristo. A paz do Senhor a todos os amigos e amigas do Facebook, dos nossos companheiros, os irmãos da nossa igreja. Que você receba neste dia de hoje uma mensagem do Senhor, que ela penetre no teu coração. Irmãos, esse tempo é de vocês, vocês não estão perdendo esse tempo. Deixe Deus falar com você neste dia. Amém? E eu queria logo de início pedir para os irmãos abrir a Bíblia de vocês em casa. Dificilmente vai ser no celular, né? Porque vocês estão assistindo no celular talvez. Então pegue a sua Bíblia física mesmo, abre ela ali no Provérbios capítulo 27. Provérbios 27. Glória a Deus. Versículo 1, irmãos, diz assim: não presumas do dia de amanhã, porque não sabes o que produzirá o dia. Só até aqui, vou ler de novo. Não presumas do dia de amanhã, porque não sabes o que produzirá o dia. Então, irmãos, eu quis trazer esse versículo de hoje porque eu estava pensando, às vezes no final do ano, irmãos, dezembro, Natal, virada de ano, Ano Novo, nós costumamos fazer planos, né? Planilhas, projetos, tantas coisas que nós temos para o ano 2020,
Então, irmãos, a gente fica pensando, vou fazer isso, fazer aquilo, esse ano eu tenho que conquistar, tenho que deixar de conquistar. E de repente, irmãos, vem uma pandemia como essa, né, um problema de saúde como esse, e que a gente fica cometido dentro de casa, preso, não podemos fazer nada. E irmãos, a gente tem que pensar, eu quis trazer essa palavra hoje porque, será que a gente tem se preocupado com o nosso hoje? Será que você tem se preocupado com a sua salvação no dia de hoje? Será que o Senhor Jesus voltasse hoje, você estaria preparado para isso? Será que você ia subir junto com a igreja? Então, irmãos, que você esteja preparado e não deixe de fazer o hoje, o que você tiver para fazer. Se você tiver que beijar, beija, abraçar, abraça a pessoa, ame mais, perdoe mais. Eu sei que bem sabemos que temos que pensar no futuro, sim, pensamos, mas se preocupe mais com hoje. Hoje em dia, irmãos, não tem coisa mais importante, a gente dá valor por tantas coisas, mas a gente dá menos importância para o simples na nossa vida, que é o respirar. Nunca se deu tanta importância para um respirador, por nossa respiração. Então, irmão, que você comece a dar valor para as pequenas coisas, comece a dar valor para o seu dia quando você acorda, comece a dar valor porque hoje você teve saúde, você está vivo. Comece a dar valor para as coisas mínimas da sua vida, da sua família. Aproveite para louvar o Senhor, adorar, saber que você não é nada sem Deus. O tempo todo, todo dia você precisa de Deus na sua vida, irmãos. Porque se não for Ele, se não for a misericórdia de Deus, nós não somos nada. Então, irmãos, se preocupe com o dia de hoje, se preocupe com a sua salvação, irmãos. Porque bem que no versículo, no capítulo, no B, na parte B, fala assim no versículo 1, porque não sabes o que produzirá o dia, ou seja, você não sabe qual vai ser o dia de amanhã. O dia de amanhã pertence a Deus. Amém, irmãos? Eu queria deixar essa palavra para vocês no dia de hoje. Acompanhe agora, vamos cantar louvores ao Senhor. E logamente vai ter a nossa ministração da palavra. Amém? Glória a Deus. Saúde os irmãos com a paz do Senhor. Como de costume, vai nos dando um feedback aí, se o áudio está chegando bacana, se está tudo certinho. E renda louvores ao Senhor nesta noite. Amém? Silêncio do
Amém. Paz do Senhor, que você possa estar sendo abençoado em onde você está assistindo, na sua casa ou em qualquer outro lugar, que a presença do Senhor se faça presente aí no seu coração, que o Espírito Santo ministre a sua vida nessa noite. Queremos pedir para que o Senhor venha renovar nossas forças, renovar a nossa vida, transformar a nossa vida. Tudo que nós temos em nós, que parte de nós, não serve para nada, mas quando vem do Senhor, quando é gerado no coração do Senhor, para o nosso coração, aí sim, nós temos a bênção maior, nós temos algo precioso, um presente dado pelo Senhor, que Ele possa renovar a sua vida nessa noite. Renova-me, Senhor Jesus, já não quero ser igual. Renova-me, Senhor Jesus, põe em mim teu coração, porque tudo que há dentro de mim necessita ser mudado, Senhor, porque tudo que há dentro do meu coração necessita mais de ti. Vamos juntos? Renova-me, Senhor Jesus, já não quero ser igual. Renova-me, Senhor Jesus, põe em mim teu coração, porque tudo que há dentro de mim necessita ser mudado, Senhor, porque tudo que há dentro do meu coração necessita mais de ti, porque tudo que há dentro de mim necessita ser mudado, Senhor, tudo que há dentro do meu coração necessita mais de ti. Necessita mais de ti, Senhor. Necessita mais de ti. Necessitamos mais de ti, Senhor. Necessita mais de ti. Necessita mais de ti. Aleluia, Senhor. Estamos aqui nessa noite, Pai, pedindo para que o Senhor venha de encontro às nossas vidas, Pai. Ministra os nossos corações, renova-nos, Pai, transforma nossas vidas. Nós queremos a Tua presença viva e eficaz na nossa vida, Pai, a Tua palavra na nossa vida, sendo transformadora, Pai, transformando cada detalhe, cada área. Nós precisamos mais de Ti. Nós Te pedimos e somos gratos a Ti por tudo, no nome de Jesus. Amém. Amém? Que o Senhor possa te abençoar nessa noite. Vamos à ministração da palavra. Hoje era o pastor Carlos que iria ministrar a palavra, mas ele não pôde estar. E ontem à noite ele ligou e pediu, me convidando para ministrar e trazer essa mensagem hoje. Que o Espírito Santo possa usar a minha vida, a minha boca, para falar aquilo que o Senhor quer falar conosco. E ministrando, pensando no que nós iríamos ministrar hoje,
o Espírito Santo me fez lembrar de algumas mensagens, e uma mensagem específica que eu escutei essa semana. Nós aqui da igreja, da Comunidade Família em Cristo, nós temos um grupo no WhatsApp, e nesse grupo nós estamos fazendo uma campanha de 40 dias, acho que já foi falado em outros cultos aqui, onde nós estamos orando e jejuando em prol do nosso país, em prol das nossas vidas, nesse momento tão difícil que nós estamos enfrentando. E uma das mensagens essa semana que me chamou bastante atenção foi da nossa irmã Carmen, que inclusive é a esposa do Doni, que está aqui com a gente hoje. E na ministração dela, ela, se eu não me engano, foi Levíticos, mas o que me chamou a atenção, uma parte que me chamou mais a atenção, foi quando ela falou sobre os nossos planos, os planos que nós tínhamos feito para hoje, os sonhos que nós tínhamos para as nossas vidas, para este ano, que tudo aquilo que nós pensávamos em fazer e não pudemos fazer porque tivemos essa dificuldade por conta dessa doença, essa pandemia que está acontecendo. E aí nós da igreja, acredito não só aqui a Comunidade Família em Cristo, mas todas as igrejas, ou a grande maioria delas, têm encontrado meios de como fazer, de dar continuidade à obra do Senhor. Trazendo isso para nós, não é fácil. Não é fácil fazer isso, não só por conta da transmissão em si, a parte técnica, eu digo a parte espiritual. Manter-se bem com a mente em Cristo não tem sido fácil nesses dias, porque se nós pararmos para pensar, de todos os lados nós estamos sendo bombardeados diariamente com notícias que têm testado a nossa fé, que têm feito com que nós pensássemos ou tivéssemos dúvidas ou tivéssemos medo. E aí, pensando nisso tudo, dessa mensagem e das coisas que estão acontecendo, o Senhor me levou a lembrar daquilo que Jesus disse a uma certa igreja, a igreja em Éfeso. E quem quiser acompanhar aí na sua casa, esse texto está lá em Apocalipse, capítulo 2, a partir do verso 2. E então Jesus diz àquela igreja, ele fala: eu conheço você, eu conheço as suas obras, eu sei do seu trabalho, eu sei o seu trabalho árduo, eu sei que você tem enfrentado e posto à prova homens maus, que se dizem apóstolos, mas na verdade não são. Eu sei que você tem suportado sofrimentos por causa do meu nome, e tem passado por tudo isso de pé, não tem desfalecido, não tem entrado em desespero. Mas contra você, eu tenho uma coisa, é que você abandonou o seu primeiro amor. E quando Jesus fala isso, perceba que primeiro ele exaltou todas as qualidades daquilo que era bom daquela igreja. Para depois, e ele a conhecia tão bem, então por amor ele teve que também falar daquilo que estava sendo errado. E aquela igreja tinha abandonado o seu primeiro amor. Ela estava fazendo tudo com perfeição, a obra com perfeição. Talvez, eu fico imaginando, isso não está na Bíblia, isso sou eu pensando, mas os líderes daquela igreja, talvez eles tivessem pensado e sonhado em como fazer a obra, em como executar, e como ministrar. E o Senhor, Jesus, ele coloca para essa igreja, o recado que ele dá para essa igreja, que ela tem feito tudo isso, mas que ela tinha perdido esse primeiro amor, esse relacionamento com ele. Então, trazendo isso para os nossos dias, assim como aquela igreja, será que nós também temos feito tantos planos ministerialmente falando, na nossa igreja? Nós tínhamos tantos planos para este ano. Quando tudo isso começou a acontecer, nós estávamos no início de março ainda, no início do ano. Então nós tínhamos tantos planos, quantos cultos especiais nós tínhamos planejados, quantos estudos, aulas da escola bíblica, louvores novos que nós queríamos entoar na igreja. E até o fato de só você estar no ambiente da igreja, de estar presente com seus irmãos, tudo isso nós tínhamos sonhos, nós tínhamos projetos, nós tínhamos planos. Mas aí será que quando nós nos vimos nessa situação de sermos impedidos de estar na casa do Senhor, de não poder ministrar de fato, presencialmente, com os irmãos, em comunhão com os irmãos, não exercer o nosso ministério dentro da igreja, será que nós paramos para pensar, mas agora, o que eu vou oferecer ao Senhor? O que eu vou fazer para a casa do Senhor, para a obra do Senhor? E aí, talvez, assim como eu, em algum dado momento dessa quarentena, você tenha aí na sua casa pensado em se ocupar a sua mente, ocupar o seu tempo livre com coisas
que talvez não sejam de Deus. Não somente coisas que são pecados, mas eu digo coisas que não vão te edificar. E aí, trazendo isso, como que ficou o nosso relacionamento? Como que ficou o nosso relacionamento com o Senhor? Como que ficou a minha relação com Deus, com Jesus? Será que nós nos esfriamos? Será que nós temos tido tempo para o Senhor na nossa casa? Porque não é só no ambiente da igreja que nós devemos adorar o Senhor. Nós devemos adorar o Senhor em todo tempo, mesmo na nossa casa, em quarentena. Será que nós temos tido esse tempo com o Senhor de qualidade, esse relacionamento com Deus? Com o que nós temos ocupado o nosso tempo? Talvez você, assim como eu, tenha feito planos, projetos, e agora não só para a igreja, mas talvez para a sua vida. Talvez você tenha sonhado aí com uma bênção muito grande na sua vida. Para você, o que seria uma bênção muito grande? Talvez uma casa própria, um carro novo, você queria trocar um carro, pegar o carro do ano. Talvez uma oportunidade de emprego, ou um emprego melhor do que o que você já tem. Sei lá, para vocês aqui, o que é uma bênção grande? Me ajuda aí. Uma bênção para vocês que vocês teriam esse ano. Não perder o emprego. Boa, também. Gu, casamento. Tudo isso são bênçãos, sim, para nossas vidas. Mas olha que interessante o que o apóstolo Paulo nos ensina. E lá em Filipenses 3, capítulo 3, versos 7 e 8. Eu vou ler aqui, talvez pareça um pouco diferente, porque eu estou indo na nova tradução da linguagem de hoje, para ficar mais fácil de nós entendermos. Diz assim, a partir do verso 7. Antes, todas essas coisas valiam muito para mim, mas agora, por causa de Cristo, considero que não tem nenhum valor. E não somente essas coisas, mas considero tudo uma completa perda, comparado com aquilo que tem muito mais valor, isto é, conhecer completamente Cristo Jesus, o meu Senhor, e pertencer a Ele. Olha que interessante, aqui Paulo está nos dizendo que ele tinha tantos projetos, tantos sonhos, tantas coisas que ele almejava, mas que para ele agora nada disso importava, não tinha mais valor. Essas bênçãos, elas não são dispensadas por conta de Cristo, mas nós devemos priorizar a Cristo. Devemos colocar Jesus em primeiro lugar, recebendo a Jesus, pertencendo a Ele, como a palavra diz, o meu Senhor, e pertencer a Ele, pertencer a Jesus. Muitas vezes nós temos dificuldade em entender isso, pertencer a Jesus. Ele é o nosso dono, e com todos os sentidos dessa palavra. Ele é o nosso dono, mas diferente do que nós entendemos por isso, Ele nos ama incondicionalmente, apesar de nós, apesar dos nossos pecados, apesar das nossas escolhas. Ele nos ama. E quando nós entendemos que o Jesus é a nossa maior bênção, quando nós entendemos que Jesus é aquele que pode transformar a nossa vida, Ele pode transformar qualquer situação que nós estamos vivendo, inclusive essa que nós estamos vivendo agora, dessa quarentena. Nós começamos a ter um equilíbrio. Quando nós começamos a ter um relacionamento de comunhão verdadeiro, sincero com Jesus, onde nós amamos a Ele incondicionalmente, assim como Ele nos ama, nós começamos a ter um equilíbrio na nossa existência. E veja como isso é importante. Por que nós devemos ter um equilíbrio na nossa vida, na nossa existência? Para fazermos qualquer coisa na nossa vida com perfeição, seja fora da igreja ou dentro da igreja, nós devemos ter um equilíbrio. Muitas vezes nós estamos enfrentando, nesses dias, uma fase onde as pessoas têm optado por suicídio, onde as pessoas têm optado por perder a sua vida, tirar a sua vida, porque elas não têm um equilíbrio. E eu não digo um equilíbrio porque elas têm que ser bitoladas, elas têm que estar na igreja todos os dias. Não é isso, mas é um relacionamento com o Senhor. E um relacionamento sincero com Jesus em nada tem a ver em você ser presente todos os cultos da semana, em você estar em todos os ministérios, em você ser ativo na igreja em todos os dias. Não, um relacionamento sincero com Jesus é quando você sabe que Jesus está ali por você e você quer amá-lo, você deseja Ele, você anseia, a sua alma anseia por Jesus 24 horas por dia. Quando nós temos entendemos que Jesus é a nossa maior bênção e nós temos esse equilíbrio na nossa existência, nós começamos então a entender que nós temos um propósito. Você sabia que você tem um propósito? Se você aí que está assistindo, isso não estava na palavra, mas o Espírito Santo me impulsiona a falar isso para você. Se você que está assistindo e você tem o desejo de
perder a sua vida, de tirar a sua vida, deixa eu te dizer, o Senhor tem um propósito para você. Ele te chamou à existência e Ele te deu um propósito antes mesmo de você nascer. Assim como o profeta Jeremias, no ventre da sua mãe você já tinha um propósito dado pelo Senhor. Entregue a sua vida a Ele, Ele pode transformar a sua vida. Receba Jesus como a maior bênção que você tem. E aí você vai ver a sua vida começar a ser transformada, ser completamente libertada de qualquer pensamento contrário que possa fazer mal a você. Jesus, Ele quer o seu bem, Ele te ama, Ele quer o seu bem. Não desista. Você tem um propósito e é importante. Nós precisamos entender quem nós somos em Cristo Jesus. Precisamos entender o que Ele tem para as nossas vidas. E o propósito de cada um de nós, independente dos nossos dons, dos nossos talentos, das nossas dificuldades, das nossas limitações, o propósito que cada um temos, principal, é glorificar o nome do Senhor. E para glorificar o nome do Senhor, até para isso nós precisamos ter esse relacionamento. Como é que nós vamos glorificar alguém que nós não conhecemos? Alguém que nós ouvimos falar, mas nós precisamos conhecer, de andar junto, de ter um relacionamento como o Senhor fosse o nosso Pai mesmo. Ele é o nosso Pai, Ele nos ama. Cumprir o nosso propósito já é glorificar, nós já estamos glorificando ao Senhor nisso. Muitas vezes nós temos preenchido esse espaço que fica em nós, quando nós estamos com tempo livre, preenchemos o espaço com coisas que não pertencem ao Senhor, coisas que nos tiram o foco, que não nos edificam, que não nos fazem bem. E quando nós começamos a entender isso, nós vemos um exemplo de lá no Antigo Testamento, onde por diversas vezes Deus compara a Israel, o povo de Israel, como se fosse a sua própria noiva, e ele, consequentemente, o noivo. E ele ama tanto a Israel, ele ama tanto aquele povo, que ele começa a suprir as necessidades daquele povo. Ele dá alimento, ele dá vestimento, ele dá a provisão, ele sustenta aquele povo em meio a tantas dificuldades. E ainda assim, a sua noiva, aquele povo, se afasta de Deus. Eles começam a flertar com outros amores, com outros amantes. Eles começam a preencher o coração deles com coisas que não eram de Deus. E ainda assim, o Senhor amou aquele povo e nos ama hoje, tanto que lá em Oséias, se você quiser acompanhar, está lá em Oséias 2, no verso 14, ele fala, eu vou atrair ela levar ela para o deserto, e ali eu vou falar a ela com carinho, eu vou mostrar para ela que eu posso devolver as suas vinhas, que eu posso transformar a sua vida. E olha como o Senhor tem trabalhado na nossa vida. Ele fala ao povo de Israel, mas isso pode facilmente ser trazido para os nossos dias hoje. Talvez você e eu estejamos vivendo um deserto. Talvez você aí onde você está vivendo tão sozinho. Ainda mais nesses dias que nós não podemos ter tantos contatos, não podemos sair de casa muitas vezes. Talvez você esteja enfrentando um deserto, talvez aí na sua casa tenha dificuldade por conta do que está acontecendo, você tenha tido medo, talvez uma incerteza porque nós não sabemos quando tudo isso vai acabar. Talvez você tenha medo porque talvez você possa perder o seu emprego, ou ter um salário reduzido. Você não sabe, eu não sei a sua situação, mas talvez você não tenha algo para comer amanhã. Mas o Senhor, Ele quer nos levar ao deserto, porque ali Ele vai mostrar que Ele é o Deus do impossível, que Ele pode transformar, que Ele pode sustentar, que Ele pode suprir as nossas necessidades. E no verso 15 de Oséias 2, ele fala, ali ela vai me responder, a noiva vai me responder como nos dias da sua infância, como se tivesse saído do Egito. E isso é interessante porque quando nós comparamos a uma criança, para quem não sabe, eu tenho uma filha de 2 anos. E agora ela tem aprendido muitas coisas, falando mais do que todo mundo. E quando ela vem e me abraça e demonstra o seu amor, ela me surpreende muitas vezes, porque muitas vezes eu tenho que exortá-la, eu tenho que corrigir o que ela faz de errado, tenho que ensinar para ela qual é o caminho. Em Oséias também, em outro texto, fala que o Senhor, Ele começou a cercar a igreja de Cristo, a sua noiva, com espinhos no caminho, para que ela não desviasse do caminho. E talvez o Senhor tenha que ter feito isso conosco. Talvez o que você esteja enfrentando aí na sua vida, nesse momento, nessa fase difícil, é porque o Senhor está
colocando você no caminho para seguir, para você receber uma bênção, para você ser abençoado. E como uma criança, assim como minha filha, demonstra o seu amor, é nesse sentido de inocência. Ela não tem uma malícia, ela não fica rancorosa porque ela foi corrigida, porque ela tomou uma bronca. Ela vem e abraça com o maior abraço do mundo, com tudo aquilo que ela tem para oferecer para o seu pai. E é isso que o Senhor espera de nós. Ele quer que nós respondemos a Ele como nos dias da nossa infância, como se nós fôssemos crianças. Ele quer nos abençoar. Nós precisamos responder a Deus com esse amor e com esse mesmo entusiasmo do início, de voltar lá no primeiro amor, de quando nós conhecemos a Cristo pela primeira vez, de quando nós nos entregamos a Ele. Precisamos voltar a ter essa comunhão com Cristo, de ter esse relacionamento sincero. E aí, voltando lá em Apocalipse, que nós lemos o primeiro texto, em Apocalipse 2, o verso 5 diz assim: lembre-se de onde você caiu. O Senhor está nos dizendo, lembre-se de onde você caiu. Arrependa-se e pratique as boas obras. Arrepender-se significa que você deve voltar completamente as suas costas para o pecado, qualquer pecado conhecido. Arrepender significa que você tem que mudar de direção. E muitas vezes nós estamos tão apegados às coisas que nós temos, a sonhos, a projetos, a planos, e que foram frustrados por conta do que aconteceu. E aí nós temos que mudar de direção, e isso é tão difícil. Eu sei que é difícil, porque eu também estou passando por isso. E todos nós, não é uma coisa que acontece única e exclusivamente com você. Se é que tem uma boa notícia disso tudo, nós estamos enfrentando tudo isso juntos. Mas o Senhor está conosco, o Senhor Ele está nos guiando, Ele está cuidando de nós, Ele está suprindo as nossas necessidades, Ele está nos guiando. E a palavra de Deus é, lembre-se de onde você caiu, lembra de como era antes e arrependa-se. Lembra como você era feliz comigo antes, no começo, quando você entregou a sua vida a mim, quando você dependia única e exclusivamente de mim. É isso que Jesus está dizendo naquela igreja, é isso que Ele está dizendo para nós hoje. Nós precisamos ser completamente dependentes dEle. E aí vai vir todo um pacote de bênçãos, não só a nossa salvação, mas nesses dias de tribulação, de tormento, de notícias ruins, talvez Ele vai te dar uma paz. E é uma paz que excede qualquer entendimento, que vai além do que nós podemos imaginar ou entender. Ele pode nos abençoar, suprindo as nossas necessidades, Ele pode nos abençoar de diversas formas, suprindo a necessidade que você está passando. Eu não sei o que você está passando, mas Jesus sabe. Só que Ele precisa que você se entregue a Ele, Ele precisa que você dê a sua vida a Ele, para que Ele possa te abençoar. Ele quer ouvir de você, que você aceita a Ele. Talvez você pense, mas eu não estou sentindo nada agora. A gente não precisa sentir. A questão não é sentir, a questão é o que nós fazemos com o pecado. O pecado nos afasta de Deus, o pecado nos tira do foco, o pecado nos faz fazer coisas que nós normalmente não fazemos. Nos faz ficarmos diferentes de Cristo. E a palavra de Deus nos ensina que nós temos que ser parecidos com Cristo. Nós temos que imitá-lo, imitar o seu exemplo. E Jesus, Ele deu um exemplo tão bom, porque Ele não fez isso só como Deus. Ele fez isso como homem. Ele veio à terra, Ele viveu entre nós, Ele passou por todas as tribulações, todo o sofrimento que nós temos, Ele já viveu. E o melhor, Ele já enfrentou e já venceu. Venceu no meu e no seu lugar. Tudo aquilo que nós estamos enfrentando, Jesus já viveu, já venceu. Nós somos mais que vencedores nele. Por isso, todo o trabalho que você tem planejado, todos os sonhos que você tem, a sua casa própria, o seu carro novo, o seu emprego, o seu casamento, a sua família, tudo isso são bênçãos sim que você pode receber. Mas nós precisamos buscar primeiro restaurar, renovar o nosso relacionamento, a nossa comunhão com Jesus. Precisamos ter esse relacionamento sincero, verdadeiro com Ele. Que Ele possa ministrar ao seu coração, que Ele possa falar com você nessa noite. Que Ele possa transformar a sua vida, seja lá qual for a situação que você estiver enfrentando. Se você precisar de uma cura, se você precisar de uma oportunidade de emprego, mas Ele quer primeiro que você tenha esse relacionamento sincero com Ele. Que você volte ao primeiro amor. Que você se renove as suas forças e seja alegre. Apesar de tudo isso que está acontecendo, tantas coisas tristes que nos fazem ficar tristes,
O Senhor, a palavra de Deus fala que a alegria do Senhor, ela é a nossa força, é aquilo que nos fortalece, é aquilo que nos faz ficar felizes. Então, precisamos renovar as nossas forças na alegria que o Senhor tem para nos oferecer, para nos dar. Amém? Que você possa ser abençoado nessa noite. Quero orar com você. Se você puder ir na sua casa, onde você estiver, feche os seus olhos, vamos orar ao Senhor. Senhor, nós te pedimos nessa noite para que o Senhor venha, Pai, renovar, Pai, as nossas forças. Mas principalmente, Pai, queremos renovar o nosso relacionamento contigo, Pai. Precisamos te conhecer, ainda que nós estejamos impedidos de estar na tua casa, Pai, na tua igreja, no templo, Pai. Mas a palavra diz que nós somos a igreja, então nós queremos, aonde nós estivermos, cultuar a Ti, adorar e glorificar o Teu nome, te conhecer na intimidade, Pai, para que o Senhor possa transformar as nossas vidas, para que o Senhor possa estar mais próximo de nós e nós mais próximos de Ti. Renova-nos, Senhor. Renova-nos e nos faz ficar mais próximos de Ti. Em nome de Jesus. Amém? Vamos orar pelos pedidos de oração. Aqui na nossa igreja nós temos uma caixa com pedido de oração, um caderno com os nomes que nós anotamos. Ultimamente nós não temos tido tantas atualizações no caderno, porque os irmãos não estão podendo vir. Mas se você tem algum pedido de oração, se você tem alguma observação, poste algum comentário se você puder, ou mande uma mensagem para nós, no particular, na nossa página. Nós queremos orar por você, amém? Orar? Paz do Senhor aos irmãos. Chegamos ao momento de oração pelos nomes que contém nosso caderninho de orações aqui. Nós temos também uma caixinha com pedidos de orações, onde as pessoas depositam suas petições. E nós oramos para que Deus abençoe a cada um desses nomes. São muitos nomes, inclusive o meu também está aqui, da minha família. Como hoje nós não temos a igreja física para que você possa colocar aqui o seu nome, eu peço que você mentalize o nome dessas pessoas, ou escreva, faça um pedido de oração aí na sua casa mesmo, e que a gente possa estar orando por esse seu pedido, ou nos envia através do Facebook, ou através do WhatsApp, a nossa mídia social, que você encaminhe para nós o seu pedido de oração, ou o nome das pessoas que você quer que Deus abençoe, e nós vamos orar por todas elas, amém? Vamos fechar os nossos olhos e orar por cada um desses nomes. Senhor Deus e Pai, estamos aqui diante da Sua presença, Pai, agradecidos pela Sua palavra abençoada. Oramos para que essa palavra não volte vazia, para que ela entre nos corações de cada pessoa, Pai, de que essa mensagem, que ela não fique somente direcionada a mim ou aos meus irmãos, que ela possa ir por toda a terra e seguir o seu propósito, Pai. Em nome de Jesus, nós oramos pelo nome dessas pessoas que aqui estão, Pai. Pessoas que têm tido dificuldades, Pai, que têm tido aflições, mas nós temos uma boa nova. Jesus Cristo nos trouxe a boa nova, Pai, de que no mundo nós teríamos aflições, mas que nós tivéssemos bom ânimo, porque Ele venceu. E se nós estivermos nele, nós também venceremos o mundo, Pai. E se nós podemos vencer o mundo, Pai, nós podemos vencer qualquer pandemia, nós podemos vencer qualquer doença, nós podemos vencer qualquer tribulação que estiver em nossa vida, Pai. No mundo, sim, teríamos aflições, mas nós sabemos que o Senhor estaria conosco. E a sua promessa diz, Pai, que estaria conosco todos os dias, não só hoje, mas ontem e amanhã, para todo sempre. Em nome de Jesus, oramos agradecidos, porque sabemos que o Senhor já ouviu as nossas orações e nós cremos no seu milagre. Em nome do seu Filho Jesus, oramos agradecidos, Pai. Senhor Deus, amém? Eu queria aproveitar e deixar aberto para que aqueles que sentirem no coração e de ajudar a nossa igreja, a nossa comunidade, nós vamos deixar aberto, depois nós vamos colocar aí nas mídias sociais o número de conta corrente, número de agência, para que a gente possa manter esse trabalho evangelístico, esse trabalho tão abençoado por Deus e continuar levando essa palavra a todas as pessoas. Amém? Vou chamar aqui o irmão Donizete. Deus abençoe a todos. Amém, glória a Deus.
Irmãos, essa palavra tenha te abençoado, tenha edificado a sua vida. Eu creio que tem, né? A palavra de Deus, ela sempre penetra, ela cura, ela faz milagre, ela transforma, ela salva. Então, irmãos, que você possa continuar estando com a gente, ouvindo as palavras, dia de quinta-feira às 20 horas. Né? Eu agradeço o Leonardo, que trouxe uma palavra maravilhosa para nós hoje. E que você continue nos acompanhando, também no domingo, também às 10 horas. E esse domingo, irmãos, primeira semana de maio, vai ser a nossa Santa Ceia, que nós mudamos. Antigamente era o segundo domingo do mês, e agora é o primeiro domingo do mês. Então, você que for participar com a gente, separe o seu suco da uva, separe o seu pedacinho de pão, que nós vamos ministrar a nossa Santa Ceia. Então, que você possa estar presente conosco às 10 horas da manhã, com os nossos pastores Carlos e Edivani. Amém? E eu quero orar por você no dia de hoje, agradecer a companhia de todos vocês. Soberano Deus e eterno Pai, graças te dou, Senhor, por mais oportunidade de estar na Tua presença, de ouvir a Tua palavra, de entoar louvores a Ti, Senhor. O Senhor falou conosco neste dia, a Tua palavra, Senhor, tem nos transformado. Oh, Pai, que essa palavra possa ter entrado em cada coração, possa transformar, possa curar, Senhor, possa salvar, que possamos estar na Tua presença, Senhor. Oh, Senhor amado e querido, que possamos ter uma noite abençoada. Cuida, Senhor, que possamos ter um final de semana na Tua presença, Pai. E eu te agradeço no nome do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. Eu quero desejar a paz do Senhor Jesus a todos. Amém? E boa noite. Muito obrigado pela oportunidade.